galerinha do sexto ano, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um Aula Paraná. Eu sou a professora Desirê, professora de matemática, já me viram algumas aulas aqui, hein? Estamos juntos aí para mais um pouquinho de aula. E hoje estamos aqui com a Elisângela. Oi, Elisângela, tudo bem aí embaixo? Como você está? Vamos juntos então ensinar essa galerinha, beleza? Então, meus queridos, antes de começar a aula, vamos para aqueles lembretes bonitos que vocês sabem, tá? Então, o que vocês não podem esquecer? Sempre estar acessando o Classroom, fazendo as atividades. Cada atividade tem um link de atividade obrigatória. Vocês têm que clicar nesse link, responder a atividade, concluir e concluir lá também para o professor, senão a atividade fica parada e ele não vê que você fez, certinho? Fazendo todos esses passos a passos, vocês conseguem garantir a presença de vocês. E uma coisa muito importante também, aquele aluno que está aí me assistindo pela TV, mas que não tem acesso à internet, entre em contato com a sua escola e veja a possibilidade de pegar atividade impressa para poder estar fazendo periodicamente na casinha de vocês, acompanhando a nossa aula. É muito importante que vocês não fiquem sem fazer nada. Vocês têm que estudar, certinho? Respondam o prof lá no mural, leiam todas as mensagens que o prof coloca lá e tirem suas dúvidas também. Tudo bem? E o que nós vimos na aula passada, prof? Na aula passada, nós estudamos o cálculo de área do triângulo, lembram? Lá do Tangram, calculamos, meu Deus, prof, quanta coisa a gente calculou de triângulo. Pois é, mas é para vocês ficarem expert no assunto, porque na aula de hoje nós vamos aprender aqui a resolver problemas envolvendo a área dos polígonos, meus queridos. Então, quem que são os polígonos? Nós já vimos vários polígonos, quadrado, retângulo, triângulo, e vamos utilizar tudo que nós vimos antes na aula de hoje, certinho? Então, vamos com a prof. Lembram? Aula passada ficou um exercício para a gente corrigir lá da área do Tangram. Então, vamos analisar a imagem que ficou. Vamos juntos, então. Nós tínhamos lá o Tangram e faltou aqui para a gente calcular a área desse losango, certinho? Então, olhando esse losango ali, se eu pegar esse losango e dividir ele, eu vou ter o quê? Dois triângulos, prof. Sim, mas se nós pegarmos este triângulo cinza aqui e colocarmos em cima deste outro triângulo, nós vamos formar o quê? Um quadrado. E esse quadrado nós já calculamos anteriormente. Nós calculamos que a área daquele quadrado amarelinho que estava lá no Tangram era 0,78125 centímetros quadrados. Ou seja, que a nossa área do losango vai ser exatamente a mesma. Então, como que vai ficar aqui o nosso Tangram? Olhem lá, voltando aqui alguns slides rapidinho. Essa área desse quadrado vai ser exatamente igual à área desse losango. Ou seja, igual a prof calculou aqui com vocês, a área do losango vai ser 0,78125 centímetros quadrados. Belezinha? Tranquilo, né? Então, agora vamos para os praticandos da aula de hoje. Prestem bem atenção. Praticando 1. Observe a planta do apartamento e responda. Letra A. Quantos metros quadrados de carpete são necessários ao todo para cobrir o piso da sala, do corredor e dos 2 dormitórios? Olha lá, é só sair multiplicando de qualquer jeito? Não, ele quer que você calcule o piso da sala, do corredor, dos 2 dormitórios. Então, nós vamos ter que calcular separadamente, um por um, para depois juntar e termos uma área total, certinho? Então, vamos com a prof no passo a passo. Prestem bem atenção, porque são números com vírgula, números decimais. Então, terão bastante contas ali com números decimais para a gente fazer, certinho? Então, primeiro, vamos calcular o piso da sala. Olhem aqui junto com a prof.
Como que eu vou sair calculando sem saber qual a fórmula eu vou usar? Qual é a minha figura? Então, você tem que analisar ali para observar qual é a figura que você está calculando. Então, a nossa sala, ó, um lado mede 4,520 metros e o outro lado está dividido em 2 pedaços. Então, a gente precisa pegar a base vezes a altura, porque esta sala tem um formato retangular. Qual é a fórmula do retângulo? Base vezes a altura, certinho? Peguem aqueles valores, substituam aí e daqui a pouco a gente corrige. E aí, meus queridos, conseguiram? Vamos juntos corrigir com a prof? Prestem bem atenção. O que a prof falou? Que a sala tem um formato retangular. Então, nós temos que fazer a base vezes a altura. Quem é a nossa base? A base é 4,20. Gente, quando nós temos o zero lá na última casa decimal, nós podemos tirar o zero fora, porque ele não interfere para a gente, tá bom? Então, a gente pode tirar para ficar mais fácil a nossa conta. Então, ao invés de a gente considerar aqui 4,20, vamos considerar 4,2, apenas para ficar mais fácil no cálculo, certinho? E aqui, prof, a nossa altura? A altura é 3 metros e 1,50 metros, ou seja, 1,5 metros. Substituindo na fórmula e calculando, olha o que a gente vai ter lá, ó. A prof colocou o valor da base, 4,2, vezes o valor da altura. Quem que era a nossa altura? O 3 metros mais o 1,5 metros. Somando 3 mais 1,5, a gente encontra o 4,5. E resolvendo essa multiplicação, nós vamos encontrar que 4,2 vezes 4,5 é igual a 18,9 metros quadrados. Certinho? Prof do céu, eu esqueci. Como que eu faço essa multiplicação? A prof vai fazer aqui no quadro para vocês relembrarem, já que é a nossa primeira conta aqui da multiplicação, porque depois vocês vão fazer sozinhos, certinho? Então, olhem lá o que a prof tem aqui, ó. 4,2 vezes 4,5. Então, prestem bem atenção aqui, ó. 4,2 vezes 4,5. Vamos sempre conferir os valores antes de fazer as contas erradas. 4,2 vezes 4,5. Então, vamos continuando aqui, ó.
5 vezes 2, 10, sobe 1. 5 vezes 4, 20, mais 1, 21. O espaço da primeira casa, porque a gente está indo para o segundo número. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 16. 0 mais 0, 0. 8 mais 1, 9. 6 mais 2, 8. E 1 com nada, 1. Acabou, prof? Não acabou, tá? Por quê? Porque nós iniciamos uma conta que tinha vírgula. Nós temos que continuar com a vírgula no resultado. Então, olhem lá para lembrar como que a gente coloca a vírgula, ó. Aqui, atrás da vírgula, eu tenho uma casa decimal. E aqui eu tenho também à direita da vírgula mais uma casa decimal. No total, eu tenho quantas casas decimais? 2 casas decimais. Então, lá no resultado também tenho que ter 2, ó. 1, 2. Então, a nossa vírgula vem aqui, certinho? Então, olhando ali, será que a prof acertou? 18,9. Prof, e o 0? Lembra que eu falei? O 0 lá no final a gente pode tirar. Então, a área da sala mede quanto? Mede 18,9 metros quadrados. Acabou? Não! Ele quer a área do corredor, a área do dormitório 1, a área do dormitório 2. Olha quanta conta, hein? Vamos acordando porque a gente precisa calcular tudo isso. Então, vamos para o próximo. Então, prestem bem atenção ali, ó. Agora, nós vamos calcular a área do corredor. Prestem atenção que o corredor também é um retângulo. Joga na fórmula do retângulo, calcula, atenção com a vírgula. Daqui a pouco a gente corrige. E aí, meus queridos, vocês conseguiram calcular a área do corredor? Ficou fácil? A prof fez o primeiro aqui com vocês, agora tá mais tranquilo. Vamos corrigir então, observando aqui a área do corredor, ó. O corredor, ele é um retângulo, que ele tem aqui a base de 2,5 metros e a altura de 1,5 metros. Lembra? Tira o 0 do final para ficar mais fácil a conta. Por isso que a prof está falando assim, 1,5 e não 1,50. Jogando na fórmula do retângulo, o que a gente tem lá? Ó? Nós temos a base vezes a altura. Então, 1,5 vezes 2,5. Prof, você não tinha falado isso. Você tinha falado 2,5 vezes 1,5. Mas como é uma multiplicação, eu posso trocar a ordem que não muda o resultado. Tranquilinho? Então, quem que a gente vai ter aqui, ó?
Fazendo essa multiplicação bem certinho, nós vamos encontrar o 3,75. A prof vai fazer também esta multiplicação com vocês. Tranquilo? Vamos juntos, então? Quais os números que a gente tem que multiplicar aqui, prof? 1,5 vezes 2,5. Vamos lá, então, ó. 1,5 vezes 2,5. A prof é baixinha, né? Tem que erguer o braço lá no alto. Mas faz parte. Tranquilo? Então, aqui, ó. 5 vezes 5, 25. Sobe 2. 5 vezes 1, 5 mais 2, 7. Espaço da primeira casa, estamos indo para o segundo número. 2 vezes 5, 10. Sobe 1. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. 5 com nada, 5. 7 mais 0, 7. E 3 com nada, 3. Faltou o quê? Isso mesmo, a vírgula. Então, olhem aqui, ó. Uma casa decimal para trás da vírgula, uma casa decimal para trás da vírgula. No total, são 2 casas decimais à direita da vírgula. Então, lá no resultado também tem que ter, ó. 2 casas decimais, a vírgula vem aqui. Certinho? Então, vamos corrigir aqui com a prof, ó. 3,75 metros quadrados. É isso mesmo, prof? Sim. Falta ainda o quê? A área do dormitório 1, a área do dormitório 2. Tranquilo? Então, vamos agora calcular a área do dormitório 1. A prof chamou de dormitório 1 esse dormitório menorzinho aqui, ó, o verdinho. Calculem a área dele, percebam e analisem. Qual é a figura que ele forma? É um retângulo? É um quadrado? Qual é a fórmula que você vai usar? Analisa, joga as medidas na fórmula, faz a continha certinho e daqui a pouco a gente corrige. Conseguiram resolver a área do dormitório 1? Vamos juntos, então, calcular qual é a figura da área do dormitório 1. Ele é um quadrado? Tem todos os lados iguais? Ou ele é um retângulo? Olhem aqui com a prof, ó. Ele é um retângulo, porque um lado mede 3 metros e o outro mede 4,5 metros. Ou seja, nós vamos usar a fórmula do retângulo, que é a base vezes a altura. Então, olhem ali, 3 vezes 4,5. Resolvendo essa multiplicação, que vocês vão fazer essa agora, porque eu já fiz várias no quadro, vocês resolvendo essa multiplicação certinho, vão encontrar que a área do dormitório 1
é 13,5 metros quadrados. Beleza? Fácil, né, prof? Chuchuzinho, mamão com açúcar por enquanto. Vamos aí tentar dificultar mais um pouquinho? Então, a gente tem que botar o cérebro para pensar, porque falta ainda mais uma área. A área do dormitório 2. Vamos juntos então, ó. Dormitório 2. Analisem a imagem. É quadrado? É retângulo? Tem lados iguais? As medidas são iguais? Calcula aí e daqui a pouco a gente volta. E aí? Ali tá fácil, prof. Você falou que ia dificultar. Mas calma que a aula não acabou, né? Então vamos juntos. Analisando o dormitório 2, qual é a imagem que a gente tem ali? O sólido geométrico é um quadrado? Ele é um retângulo? O que ele é? Olhem aqui, ó, o dormitório 2. Ele mede 4 metros por 4 metros. Lados iguais. Então, ele é o quê? Um quadrado. Muito bom. Então, nós vamos usar a fórmula do quadrado. A fórmula do quadrado, lembram? A área do quadrado é igual ao L, que é o lado, ao quadrado. Ou seja, vai ser lado vezes lado. Então, como que vai ficar aqui? O lado que vale 4, o 4 ao quadrado. E quanto que é 4 ao quadrado? É 8? Não! Aqui é uma potência, lembram? A base, que é o carinha que vai embaixo, tem que repetir quantas vezes o expoente, que é o carinha que vai em cima, mandar. O meu 4 tem que aparecer quantas vezes? 2 vezes. Então, vai ficar 4 vezes 4, que dá 16. Aí, você falou para mim que estava fácil, mas você fez 2 vezes 4, 8. Cuidado, hein? Lembra de todas as regras matemáticas. Acabou o exercício? Não, eu sei a área separada. Eu quero saber a área total do carpete que vai ter ali. A área total a gente tem que somar. Então, vamos aqui para calcular. Qual é a área total? Peguem os valores que a gente calculou, soma tudo e daqui a pouco a gente corrige. E aí, somar é fácil, né? Mas não se engane, números decimais, lembrar da regra, colocar sempre inteiro abaixo de inteiro, vírgula abaixo de vírgula e decimal abaixo de decimal. Vamos fazer junto com a prof? A prof vai fazer essa no quadro com vocês. Então, olhem aqui, ó. Primeiro vamos somar. O piso da sala mede 18,9. Então, olhem aqui,
18,9. Mas a prof, então, vai olhar de novo para não errar as medidas, certinho? Então, olhem lá, mais o piso do corredor. O piso do corredor é 3,75. Então, aqui mais 3,75. Colocando inteiro embaixo de inteiro, vírgula abaixo de vírgula. Muito cuidado com isso, senão você erra a conta inteira, certinho? Vamos para mais um então. O dormitório 1 mede 13,5 e o dormitório 2 mede 16. Então, aqui vai ficar mais 13,5 e mais 16. Certinho? Cuidado com o quê? Prof, eu não fiz assim. Eu não sei, professora, calcular tudo junto, não tem problema, é uma soma. Você pode calcular primeiro duas medidas, depois somar com a outra e depois somar com a outra. Pode fazer o passo a passo, não tem problema. A prof vai fazer assim, mas depois você treina em casa, certinho? Tranquilo? Conferimos ali as medidas, 13,5 e 16. Agora nós temos que completar com o que falta. Casa em branco completa com 0, muito bom. Então, vamos completando aqui, ó. Aqui tá faltando o número completa com 0, completa com 0, completa com 0 e aqui também. E aonde falta vírgula também completa com uma vírgula. E agora a gente faz a soma. 5 mais 0, 5. 9 mais 7, 16. 16 mais 5, 21. Sobe 2. 8 mais 2, 10. 10 mais 3, 13. 13 mais 3, 16. E 16 mais 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Certinho? 2, sobe 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. Falta a vírgula. E esta foi a nossa divisão, a nossa soma, desculpa. O que isso significa, prof? Significa que a nossa área total vai ser de 52,15 metros quadrados. O que é isso? Que de carpete nós vamos precisar de 52,15 metros quadrados. Olha lá só a nossa resposta. Essa é a letra A. Significa o quê? Que vai ter a letra B, não é mesmo? Então, vamos para a letra B. Quantos metros quadrados de cerâmica são necessários para cobrir o piso do banheiro, da cozinha e da área de serviço? Do mesmo cálculo que a gente fez anteriormente para o carpete, nós vamos fazer para a cerâmica. Começando passo a passo. Primeiro aqui, ó, vamos calcular o piso do banheiro. Analisa o banheiro, vê se é quadrado, se ele é retângulo, joga na fórmula, calcula e daqui a pouco a gente corrige.
E aí, vamos olhar qual é o formato do nosso banheiro? Prestem atenção aqui, ó. O banheiro, ele mede 2,5 por 3. Ele é um retângulo. Então, nós precisamos calcular a base vezes a altura. Tranquilo? Então, calculando ali, a prof não vai fazer continha mais com vocês que vão treinar, hein? Prestem atenção aqui, ó. Base 2,5 vezes a altura, que é 3. 2,5 vezes 3 vai dar 7,5 metros quadrados. Acertaram? Tranquilo? Vamos calcular mais um pouco então, ó. Agora, calcule o piso da cozinha. Analisa. A cozinha tem lados iguais? É um quadrado? É um retângulo? Joga na fórmula, calcula, cuida da vírgula se tiver uma vírgula e daqui a pouco a gente corrige. E aí, conseguiram calcular o piso da cozinha? Vamos analisar qual polígono está formando a cozinha. Olhem aqui, ó. A cozinha mede 4 metros por 4 metros. Profilados iguais é um quadrado. Qual é a fórmula do quadrado? A gente já viu anteriormente. É lado ao quadrado. Como o lado mede 4, vai ficar 4 ao quadrado, que dá 16. O piso da cozinha mede 16 metros quadrados. Certinho? E agora, então, faltou calcular a área de serviço. Novamente, igual a prof já falou, que vocês vão até sonhar com tudo isso que eu estou falando. Analisa a figura, é quadrado, é retângulo, o que você tem que calcular? Joga na fórmula, calcula. Daqui a pouco a gente volta. Tá fácil essa, hein? O formato da área de serviço é quem?
Vamos olhar aqui então, ó. Nós temos aqui 1,7 de comprimento pela altura ali de 4 metros. Ou seja, medidas diferentes, retângulo. Área do retângulo, base vezes altura. Então, olhem lá, 4 vezes 1,7. Prof, você trocou a ordem, é multiplicação, não importa, a ordem trocada não altera o resultado. Tranquilo? Vamos resolver então aqui, ó. 4 vezes 1,7, fez bonitinho aí, acertou a vírgula, deu 6,8 metros quadrados. Acabou? Não! Fizemos o cálculo da área do banheiro, da cozinha, da área de serviço. Ele quer saber qual é a área total que a gente vai usar para pôr o piso. Então, a gente tem que saber a área total fazendo o quê? Somando. Então, a gente precisa somar. Olhem aqui, então, a área total. Você vai somar o valor da área do piso do banheiro, do piso da cozinha e da área de serviço para achar a área total. Lembram que a gente corrigiu no quadro um parecido com esse agora há pouco? Então, façam aí e já já corrigimos. E daí, conseguiram? Área total, só somar, né? Mas não esquecendo daquilo que eu expliquei antes, hein? Colocar inteiro embaixo de inteiro. Quem é o inteiro? Quem está à esquerda da vírgula, né? Então, olhem aqui, ó. O 7 é o nosso inteiro, o 16 é o nosso inteiro e o 6 é o nosso inteiro. Monta colocando inteiro embaixo de inteiro, vírgula embaixo de vírgula e a parte decimal em parte de decimal. Prof, ficou uns buracos no meio da conta? É os espaços em branco, completa com 0, tudo bem? Se você fez isso, seguiu essas dicas, você vai encontrar depois da soma que se eu somar o piso do banheiro com o piso da cozinha e a área de serviço, a área desses pisos vai dar quanto? 30,3 metros quadrados. Ou seja, respondendo a nossa pergunta, olhem lá, quantos metros quadrados de cerâmica são necessários para cobrir o piso do banheiro, da cozinha e da área de serviço? 30,3 metros quadrados. Ufa, prof, calculamos tudo já desse exercício? Ainda não. Tem mais um pouquinho. Olhem lá o que ele vai falar para a gente. Alternativa C, ó. Qual o preço do apartamento, sabendo que o metro quadrado custa 800? Olhando aqui, ó, o apartamento inteiro, ele é um quadrado ou ele é um retângulo? A gente precisa achar a área do apartamento para depois calcular pelo valor que mede cada parte do metro quadrado da área, para daí achar o valor do apartamento total. Duas contas aí que vocês têm que fazer. Façam aí e daqui a pouco a gente corrige.
E aí, galerinha? Ficou fácil? Por quê? Qual é o formato deste apartamento? Olhando aqui, ó, nós vamos ter que ver esta medida e esta medida. Somar para ver quanto vale cada lado. Observem aqui, ó, 4,5 mais 4 metros, esse lado do apartamento tem 8,50 metros, tranquilo? E quanto que vai ter o outro lado? Então, o outro lado aqui, a gente precisa calcular também, que é o que está aqui em cima. Certinho? A prof passou o slide rapidinho, mas é esse, olhem. 4 metros mais 4 metros vai dar 8 metros. Mais 1,70 metros, somando tudo isso, esse lado mede 9,70 metros, ou seja, lados com medidas diferentes, ele é um retângulo. Então, a gente calcula usando a área da base, né? A área do retângulo é igual a base vezes a altura. Quem é a nossa base aqui? 9,7, que a gente viu anteriormente, vezes a altura, que é 8,5. Fazendo toda essa continha, colocando a vírgula certinha, igual a prof ensinou para vocês, vocês vão ter que a área total do apartamento é de 82,45 metros quadrados. Acabou? Não. Cada área dele vai ter um valor de metro quadrado. Então, a gente vai ter que multiplicar por quanto? Por 800. Por quê? Porque cada metro quadrado vale 800 e o meu apartamento inteiro tem 82,45 metros quadrados. Multiplicando, vocês vão encontrar aquele valor ali, R$ 65.960. Esse é o valor do nosso apartamento, né? Nossa, professora, tá caro esse apartamento. Pois é, por isso que tem que estudar bastante para conseguir depois crescer, comprar uma casa, um apartamento, não é verdade? E vamos para o nosso último praticando de hoje, tranquilo? Um vitral é composto de 80 peças iguais e no formato de triângulos retângulos, de base 25 centímetros e altura 16 centímetros. Calcule qual é, em metros quadrados, a área desse vitral. Ou seja, é só usar a fórmula do triângulo. Vamos juntos, então? A fórmula do triângulo é base vezes altura divididos por 2. 25 vezes 16 divididos por 2. 25 vezes 16 é a mesma coisa que 16 vezes 25, que vai dar 400. 400 divididos por 2 deu quanto? 200 centímetros quadrados. Esse foi muito mais fácil, por quê? Porque não teve a vírgula, né? Mas tem que prestar atenção do mesmo jeito, certinho? Então, a nossa área mede 200 centímetros quadrados. Porém, eu tenho lá que calcular os vitrais. Então, eu vou multiplicar 80 vezes 200, certinho? E quanto que dá 80 vezes 200, prof? 16.000 centímetros quadrados. Ou seja, eu quero saber qual é a área em metros quadrados do vitral que eu vou estar utilizando. Se eu tenho 80 vitrais, multiplicando o que a gente fez anteriormente, eu vou ter uma área de 16.000 centímetros quadrados. Certinho, meus queridos? Estão aí ainda firmes comigo? Foi cansativo, muito cálculo, né? Mas a aula de hoje nós vimos probleminhas com o cálculo da área dos polígonos e na aula que vem vamos continuar estudando mais um pouquinho sobre isso, certinho? Vai ser a parte 2 do nosso cálculo. Espero vocês, não desistam e até a próxima!